Daremos continuidade ao assunto do livro e os próximos temas que veremos é arredondamentos e cálculos aproximados. O primeiro tema será arredondamentos. Então, aqui eu vou mostrar uma situação que está no livro e vocês podem acompanhar pela página 188. Tânia apresentará um trabalho na escola sobre o número de pessoas que acessaram 2 sites no último mês. Veja os dados coletados por ela. Então, aqui tem número de pessoas que acessaram o site e assunto do site. Então, com tema esportes, acessaram 234.142 pessoas. E no tema cinema, 1.387.000 pessoas, 548. Então, Tânia acha que para expor seu trabalho será melhor arredondar esses números. Como ela pode fazer esses arredondamentos? Em muitas situações de cálculo e contagem, não são necessárias respostas exatas, bastam valores aproximados. Na situação acima, Tânia poderia arredondar os números da seguinte forma. Então, aqui está mostrando uma tabela, onde a gente pode observar os mesmos valores que nós vemos aqui, só que fazendo arredondamento para a unidade de milhar mais próxima, para a dezena de milhar mais próxima e para a centena de milhar mais próxima. Então, aqui 234.142, arredondando para a unidade de milhar, fica 234.000. Arredondando para a dezena de milhar, fica 230.000. E para a centena de milhar, 200.000. 1.877.548, arredondando para a unidade de milhar, fica 1.388.000. Para a dezena de milhar, 1.390.000. E para a centena de milhar, 1.400.000. Então, como foi que se chegou a esses resultados da tabela? Então, para a gente arredondar esses números para a ordem decimal que se deseja, a gente tem que seguir a seguinte regra. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o algarismo da ordem. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda-se para cima, ou seja, adiciona-se 1 ao algarismo da ordem. Vamos ver esses exemplos agora na prática. Como foram feitos esses arredondamentos, como mostra a tabela. Então, a gente tem aqui o valor, 234.142. O 2 é o algarismo da unidade, o 4 o algarismo da dezena e o 1 o algarismo da centena. Aqui eu tenho o 4, unidade de milhar, o 3, dezena de milhar e o 2, centena de milhar. Então, a gente lembra sempre isso aqui, ó. Se o número que eu quero eliminar, depois do número, à direita do número, tiver 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o algarismo da ordem. Então, isso aqui eu tenho que lembrar. Mantém-se o algarismo da ordem. Vamos ver na prática. Eu quero arredondar um número para a unidade de milhar, ou seja, esses 3 eu quero desprezar, certo? Então, do 0 para cá eu vou desprezar e vou acrescentar zeros. Para colocar zeros aqui e fazer o arredondamento, eu observo esse número, ó. Se o que está à direita do 4 for menor que 5, mantém-se o número. Então, vou manter o 4 porque esse número é menor que 5. Então, ele arredondado vai ficar 234.000. E aqui eu completo 0, 0, 0. Por que eu desprezei esses 3? Porque esse número é menor que 5. A gente vai fazer o arredondamento agora para a dezena de milhar. Arredondando para a dezena de milhar, eu vou desprezar esses 4 números. E eu tenho que observar, ó, quem está à direita dele é o 4. Se for menor do que 5, eu vou desprezar. Então, aqui vai ficar 2 e 3, que são os válidos, e aqui, esses 4 números que eu desprezei, eu acrescento 0. Então, fica 230.000. Se eu for arredondar para a centena de milhar, eu vou deixar um número só até aqui. Então, esses 5 algarismos eu vou desprezar e vou colocar os zeros. Aí, eu observo esse número, ó, que está à direita dele. Se for menor que 5, eu desprezo. Então, vai ficar 2, 0, 0, 0, 0, 0. Então, embaixo de cada número desse, coloco 0, certo? Então, essas 3 situações foi para esse caso. Quando os números que estão à direita do número forem menor que 5. Agora, a gente vai para esse outro número, 1.387.548. Algarismo das unidades, dezenas e centenas simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e aqui unidade de milhão. Eu vou fazer primeiro o arredondamento para a unidade de milhar e vou desprezar esses 3. Então, para isso, eu observo esse número que está aqui, ó, perto dele, tá? Eu vou
arredondar para ficar esses 4 números e desprezar os 3 últimos, eu observo aqui como é 5, ou seja, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, ó, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, adiciona-se 1 ao algarismo da ordem. Então, aqui eu vou somar 1. Então, em vez de 7, será 8. Vai ficar 1, 3, 8. O 7 somando 1 fica 8. E aqui eu completo com 3 zeros, 3 números que eu eliminei. Por que eu fiz isso? Porque depois do 7, tinha o número 5. O número 5 ou maior que 5. A gente vai arredondar aqui, ó, para a dezena de milhar. Então, eu vou desprezar esses 4 algarismos. Aí, eu observo aqui o próximo. Se for maior que 5, eu somo 1 ao anterior. Então, aqui vai ser 1, 3. No lugar do 8, aqui vai ser mais 1, 9. E esses 4 números que eu desprezei, eu coloco 4 zeros. Então, agora é 1.390.000. Arredondando aqui para a centena de milhar. Então, eu vou desprezar esses 5 números. Eu observo o que está depois dele. Se for maior que 5, adiciona 1. Então, 1, no lugar do 3, eu vou adicionar mais 1. Então, vai ser 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1.400.000. São esses valores que estão aqui na tabela. 234.000, 230.000, 200.000. 1.388.000, 1.390.000, 1.400.000. Então, essa é a maneira fácil e simples de fazer o arredondamento, tá? Então, só para finalizar, a gente vai lembrar a regra. Se for 0, 1, 2, 3 e 4, mantém-se o algarismo da ordem. Então, se despreza os 3 números e se mantém o número que já tinha. Aqui na dezena de milhar, se for menor que 5, despreza-se os números e mantém-se o algarismo da ordem, não muda o 3. E aqui para a centena de milhar também, não muda o 2, porque esse número que está junto do 2, o posterior ao 2, ele é menor que 5. Se o algarismo for, segunda regra, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, adiciona-se 1. Então, aqui eu quero arredondar para a unidade de milhar, o anterior é 5. Então, para eu tirar os 5, 4 e 8, adiciono 1 ao 7, fica 8. A mesma coisa acontece aqui. Adiciona-se 1 ao 8, vai ficar 9. E no 3, adiciona 1 ao 3, fica 4, tá? A gente vai fazer depois exemplos do exercício sobre isso, tá? Então, essa é a primeira parte do assunto de hoje.